estaremos falando hoje sobre o tema As Marcas de uma Igreja Verdadeira, né? Estudo do livro de 1 Tessalonicenses, ou estudo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Então, abra sua Bíblia nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver, e acompanhe conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 em diante. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus, Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meus queridos irmãos, aqui nessa carta, nessa epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu, nós vemos o apóstolo Paulo, ele entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo. Não entrou na Macedônia porque ele quis. Ele não entrou na Macedônia por status ou para querer ficar famoso. Não. O apóstolo Paulo, se vocês prestarem bem atenção no que diz aqui a Bíblia, ele entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo. Porém, a escolha de Tessalônica como capital da província da Macedônia para plantar uma igreja foi estratégia do apóstolo Paulo. Na verdade, aqui é Deus quem escolhe os obreiros e também é Deus que dirige a obra. É Deus quem abre a porta ou as portas para a pregação
E é Deus que abre os corações para a mensagem. E nós vimos aqui nesta passagem que em apenas 3 semanas em Tessalônica, o apóstolo, ele plantou uma igreja que floresceu, uma igreja que espalhou a sua influência para outras províncias, apesar da amarga perseguição que enfrentou naquele lugar. Nós vamos ver aqui, nesses versículos, as marcas desta igreja, seus atributos aqui desta igreja são luzeiros que devem clarear a caminhada da igreja ainda hoje na face da terra. A igreja de Tessalônica, ela é uma igreja modelo. E quando nós falamos desta igreja como uma igreja modelo, nós podemos examinar aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, algumas lições a ser tirada. Primeiro, quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos a saudação carinhosa do apóstolo Paulo. Então aqui nós vemos, nesta saudação, nós encontramos os remetentes desta carta. Quem são os remetentes desta carta? A Bíblia mesmo, ela nos dá. Quando fala no versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então Paulo, Silvano e Timóteo são os remetentes da carta. Silas e Timóteo eram companheiros de Paulo nesta viagem missionária. E por uma questão de fidalguia, né? O apóstolo, ele insere o nome deles em sua missiva. Olha só, os remetentes da carta eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja. Eram pastores e não exploradores de rebanho. Eles estavam prontos a dar a sua vida pela igreja em vez de viverem às custas dela. Então nós temos algumas características aqui a ser tomada como exemplo da igreja de Tessalônica. O sentido aqui do nome romano é Paulo, ele quer dizer pequeno, e alguns documentos o descreviam como um homem calvo. Em alguns documentos o descrevia, além do homem calvo, mas de pernas tortas, forte na estrutura, pequeno no tamanho e com sobrancelhas que se encontravam, nariz um tanto grande, mas cheio de graça. Pois às vezes parecia homem e às vezes tinha rosto de anjo. Paulo, ele não se auto-intitula apóstolo na introdução desta carta. Paulo, ele se auto-intitula apóstolo nas outras cartas, mas nessa, por quê, pastor? Porque isso ocorreu não porque os tessalonicenses foram neófitos no entendimento de Crisóstomo, ou porque Paulo não tinha ou não quisesse ferir ali a sensibilidade de Silas ou de Timóteo, que não eram apóstolos, como acreditavam ali estios, ou parte, ou porque, né, da sua autoridade apostólica ainda não era reconhecida. Ou porque
eles estavam justamente começando o seu labor apostólico, já na visão de outros comentaristas, né? Diz que o seu apostolado jamais fora questionado pela igreja de Tessalônica. Agora aqui, Silvano. Quem é Silvano, pastor? Silvano é um nome próprio romano. E Silas é a versão do nome em grego. Então, Silvanus em latim. Então, Silas, ele é mencionado como um líder entre os irmãos e um profeta, como fala lá em Atos capítulo 15, versículo 22 e o versículo 33. Se irmãos quiserem ali conferir na sua Bíblia. Igual a Paulo, ele também era um cidadão romano. Sim. Atos capítulo 16, versículo 37. E ele acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Atos capítulo 15, versículo 40. Depois nós vemos que ele foi preso, açoitado com Paulo em Filipos, lá em Atos 16, versículo 19 até o 24. E depois enganjou-se com Paulo na evangelização de Tessalônica, depois Bereia e Corinto. Então, o seu ministério, né, em Corinto é mencionado com honra pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, olha o que a Bíblia fala. Ali o ministério mencionado por Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, diz bem assim, ó: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isso é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então, Paulo, ele menciona ali o testemunho de Silvano, né, ou Silas. Agora, quando olhamos a outra personagem aqui que acompanhava o apóstolo Paulo, além de Silvano, Paulo também tinha o Timóteo. Timóteo, a Bíblia diz que ele era nativo de Listra, tendo um pai grego e uma mãe judia, como fala Atos capítulo 16, versículo 1. E Timóteo, ele juntou-se a Paulo e Silas na segunda viagem missionária em Listra e também em Filipos, Tessalônica e Corinto. Então, ele esteve com Paulo em sua terceira viagem missionária e foi enviado por ele com uma missão especial à Macedônia. Lá na Macedônia e também em Corinto, como fala Atos capítulo 19, versículo 22 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Quando nós falamos de Timóteo, ele acompanhou Paulo na Ásia em sua última ali viagem para Jerusalém, Atos 20, versículo 4. E ele estava com Paulo também em sua primeira prisão em Roma, quando este escreveu as suas cartas aos Filipenses e Colossenses. Timóteo estava junto. Você pode ver em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 1, ali diz: depois nós vemos Timóteo, ele residiu em Éfeso, como fala 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, de onde foi chamado para acompanhar Paulo em Roma, antes do seu martírio, que fala ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 21, ali aonde conta as últimas acontecimentos do apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, além do remetente desta carta, nós vemos os destinatários da carta. Então, quando Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo.
Esses são os que estão enviando a carta. Mas a quem está sendo enviada essa carta? A Bíblia nos diz aqui que está sendo direcionada. Então, direcionada a quem? A igreja dos Tessalonicenses. E aqui nós vemos nesse destinatário da carta de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, nós encontramos duas características que nos chamam a atenção quanto aos destinatários desta carta. Primeiro, era uma igreja. Essa carta estava direcionada a uma igreja, e essa igreja era uma igreja do povo. Paulo, ele não se dirige à igreja em Tessalonicenses, ou em Tessalônica, mas Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses. A igreja, ela não é um prédio ou uma instituição de determinada cidade, mas um povo, o povo que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo, ele também não se dirige apenas a um grupo dentro da igreja. Aqui nós vemos que Paulo está direcionando essa carta a toda a igreja. E na igreja de Deus, todos são importantes. Na igreja de Deus não há preferidos. Na igreja de Deus não há quem é melhor ou quem é pior. Na igreja de Deus todos são chamados para servir. Na igreja do homem há acepção, na igreja do homem há controvérsia, na igreja do homem há heresia, a falsa doutrina, mas na igreja de Deus não. E Paulo está direcionando esta carta à igreja dos Tessalonicenses. Então o escritor, ele diz que a frase genitiva descreve a igreja em termos das pessoas que a compunham, ou seja, um grupo local de pessoas. Além de dizer que essa igreja era do povo, nós vemos também que era uma igreja estabelecida em Deus. Quando nós olhamos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, ali diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Não é em homens, é em Deus. A igreja, ela estava em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem vida própria, meus queridos irmãos. Ela vive em Deus, ela depende de Deus e caminha para Deus. Então, quando aqui o escritor, ele fala, ele diz que Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe, assim como o ar está em nós, e nós no ar. E não podemos viver sem ele. Assim também a igreja verdadeira está em Deus e Deus na igreja verdadeira. Então, para a igreja não há vida sem Deus. Por conseguinte, uma igreja que não está estabelecida em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, não é uma igreja genuína. Uma organização eclesiástica pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas se esse fundamento está faltando, então ela não é igreja. E hoje nós vemos muitas coisas parecendo igreja, mas não é mais igreja. Pode ser instituição, pode ser qualquer outra coisa, mas não é igreja, porque para ser igreja tem que ser pautado na palavra do Senhor, na verdade, no ensino e na sã doutrina.
Então nós vemos que a igreja de Tessalônica era uma igreja estabelecida em Deus. Você pode conferir 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Ali nós temos essa verdade revelada através do apóstolo Paulo. Então, quando nós temos essa segunda verdade, vemos outra coisa aqui. Terceiro ponto, a bênção da carta, ou as bênçãos da carta. Olha o que diz ainda, na parte B, parte C do versículo 1. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui lhe roga a Deus a graça e a paz para a igreja. O que é graça, meus queridos irmãos? Graça é o favor imerecido de Deus. Paz é o resultado da graça. Então, a graça é a causa e paz é o efeito. Paz é o resultado da graça. Graça é a paz e a paz é o efeito. Segundo, aqui nós vemos, essas duas bênçãos falam da causa e do resultado da salvação. Quando estamos debaixo da graça de Deus, temos paz com Ele. Então esse conceito aqui cristalino, nós vemos que a graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana desta fonte. Quando o escritor ele fala que para os judeus a paz era o bem-estar espiritual que provinha de um relacionamento certo com Deus. Para o cristão, a expressão abrangentemente a reconciliação com Deus e as bênçãos consequentes dadas ao seu povo por intermédio da sua ação grandiosa em Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para o versículo 3, versículo 2, 3 e até o 5, nós vemos aqui o apóstolo Paulo tendo uma gratidão copiosa. E com essa gratidão nós vemos alguns pontos fundamentais aqui a partir do versículo 3. Olha o que o versículo 3 fala. Versículo 3 diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus Pai. O que o apóstolo Paulo aqui está fazendo? O que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo? Compartilhe essa live aí. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo? Aqui ele está dando um testemunho formidável. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, ela tinha as marcas da maturidade cristã. Por isso ela era perseguida. Uma igreja madura, ela é perseguida. Uma igreja imatura, ela sofre. Mas a igreja madura, ela é perseguida, mas ela é forte. Essa igreja de Tessalônica, ela possuía as 3 virtudes cardeais da vida cristã. Quais são, pastor? Anota aí: fé, amor e esperança. Olha o que diz em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz bem assim, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz bem assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade, o amor. Quanto ao passado, estava firmado na verdade.
pois tinha colocado a sua fé em Deus e agora estava trabalhando para ele. Quanto ao presente, estava envolvido no amor de Deus e ao próximo. Agora, quanto ao futuro, estava sendo alimentado pela expectativa da segunda vinda de Cristo. Sim, os irmãos de Tessalônica. Então, meus queridos irmãos, aqui, esses 3 pontos aqui, essas 3 características da igreja de Tessalônica, nós vemos o escritor, ele definir essas 3 virtudes, bem assim, ó. Assim, a fé é a aceitação da mensagem do evangelho, a confiança em Deus e Jesus e a dedicação obediente. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 8, que diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, o amor é a afeição que há expressa no cuidado altruísta de alguém, o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz bem assim, Romanos capítulo 5, versículo 8. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus demonstrou esse amor ao enviar Jesus para morrer por nós. Os cristãos devem demonstrar uns aos outros e para todos os homens. E a sua atitude diante de Deus deve ser da mesma qualidade, expressando-se em completa devoção a Ele. Então falamos da fé, falamos do amor, mas e a esperança, pastor? A esperança é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. Então nós temos aqui 3 virtudes cardeais. Primeiro, a fé. A fé, ela produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. O escritor Materren, ele diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra. Por quê? Pois a fé sem obra é morta, como fala Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus queridos, a salvação, ela conduz ao serviço. Então, quanto mais robusta é a fé que o povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para Ele. A palavra traduzida aqui por operosidade é ergon, que quer dizer trabalho ativo, ou todo o trabalho cristão governado e energizado pela fé. Então o escritor diz que cuidar dos doentes, consolar os que estão à morte, instruir os incultos, tudo isso e muito mais ocorre à lembrança. Agora, contudo, nós temos que considerar os versículos 6 até o 10 de 1 Tessalonicenses. Olha o que a Bíblia fala ali, versículos 6 até o 10. E vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo.
Parece que o apóstolo se refere, sobretudo, à obra de propagar o evangelho. E de fazer isso até mesmo em meio à terrível perseguição. Isso sim, foi uma obra resultante da fé. Outra coisa nós vemos é o amor produzir serviço intenso. Quando nós olhamos aqui a palavra usada por Paulo para abnegação, aqui no grego quer dizer kopos, trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo que envolve suor e fadiga. Enfatiza também o cansaço que decorre da utilização de todas as energias de uma pessoa. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos o amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Então, quando falamos de amor, o amor produz serviço. Serviço que nos traz ali algo que nos traz ali força, algo que nos judia. Porque é necessário demonstrarmos na prática isso. Outra coisa, quando falamos além da fé e do amor, nós temos a esperança. A esperança, a Bíblia diz que ela produz paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica, ela estava com os pés na terra, mas ela estava com os olhos no céu. A igreja de Tessalônica, meus queridos, ela servia ao mundo, mas aguardava a glória do céu. É bem diferente de muitos comportamentos nos dias de hoje. As pessoas dizem que querem o céu, mas se forem olhar, os tesouros estão demonstrando que querem ficar na terra. Ela servia ao mundo, mas aguardava a glória do céu. A sua esperança, meus queridos, não era vaga. A sua esperança era firme. A palavra que Paulo usou aqui para firmeza é uma das mais ricas na língua grega, que ela quer dizer upomone. Upomone, que significa paciência triunfadora. O escritor diz que essa palavra grega, upomone, é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. Aqui é o espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Por isso que a Bíblia fala: corremos para alcançar o prêmio da soberana vocação. Ser fiel. Combata o bom combate. Guarde a fé. Quando nós olhamos o versículo 4 aqui do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele dá uma prova irrefutável quando ele diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Aqui a igreja de Tessalônica era amada e a eleita por Deus. Uma coisa é você ser eleito por homens. O homem hoje pode dizer uma coisa de você, mas amanhã ele pode se frustrar e dizer outra coisa de você. Mas homem já diz, tudo é homem, é pó, entendeu? É barro. Mas aqui nós vemos Paulo dizendo, mostrando uma prova irrefutável. A igreja de Tessalônica,
Essa igreja, ela era amada, essa igreja, ela era eleita por Deus. Por quê, pastor? Pelo seu testemunho, ela dava provas da eleição, da sua eleição. A eleição, pastor, precisa ser confirmada. Então, por conseguinte, é possível saber se estamos incluídos nesse propósito e decreto eterno da eleição de Deus. Nenhum crente deveria ter garantia da sua eleição sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Quando falamos de eleição, a eleição não é um estímulo ao comodismo, não. Mas é uma razão imperativa para a santidade. Então, uma pessoa que não quer viver em santidade, como pode ser eleita? Somos eleitos. Para quê, pastor? Para a santidade. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre os eleitos para a santidade. Abre aí, Efésios. Pega a Bíblia aí, para ninguém dizer que o que está sendo pregado não é bíblico. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em caridade. Não fomos eleitos para ser estrela. Não fomos eleitos para ser animador de palco. Não fomos eleitos para ter status. Não fomos eleitos para nada. Fomos eleitos para a santidade. Outra coisa, pastor, para que fomos eleitos? Fomos eleitos para a obediência. Abre a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O que diz a Bíblia ali? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fala bem assim, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada. Somos eleitos para obediência a Deus. Somos eleitos para a fé, pastor. Se nós fosse ler Atos 13, se não me foge a memória, Atos 13, versículo 48. Atos 13, deixa eu ver. Atos 13, versículo 48 diz: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos enquanto estavam ordenados para a vida eterna. Somos eleitos para a fé. Somos eleitos pela fé na verdade e santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então, meus queridos, a eleição é uma verdade revelada. A eleição é uma verdade revelada aqui nas Escrituras. E nós vemos que 7 vezes em João capítulo 17, lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, ele refere-se aos cristãos como aqueles que o Pai lhe deu. Lá no capítulo 17, versículo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 11, 12 e o versículo 24. Então, Paulo aqui, nessa carta aos Tessalonicenses, ele declara a sua certeza de que os Tessalonicenses haviam sido escolhidos por Deus. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, a eleição é um ato da livre escolha divina, por meio da qual Deus, da forma livre, eterna e soberana,
nos escolheu em Cristo para a salvação. A eleição, ela desemboca numa vida santa. Ela não é uma desculpa para o pecado, não. Mas ela é um estímulo à obediência. Quando falamos de eleição, a eleição ela deve ser evidenciada com humildade, não manifestada com arrogância. Aqui nós vemos alguma gloriosa verdade em vários tópicos aqui. Primeiro, a eleição é desde a eternidade. Já lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. Nós vemos que a eleição, ela se torna evidente na vida do crente. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Nós vemos que a eleição é soberana e incondicional. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nós vemos isso. Nós vemos também de novo em Efésios, capítulo 1, versículo 4, a eleição é em Cristo. Sem Cristo não há eleição. A eleição é para a salvação, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. A eleição é mediante a fé na verdade e santificação do Espírito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A eleição é imutável e eficaz, como diz Romanos 8 e 30. E ainda, a eleição tem como fim principal a glória de Deus. Somos eleitos para a glória de Deus. Somos eleitos para a glória de Deus e não para a glória humana. Agora, qual é o impacto que o eleito gera na sociedade? Olha o versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz bem assim, ó. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, aqui nós vemos um impacto inegável. O apóstolo Paulo, ele denomina o evangelho de Cristo como seu evangelho. Isso aqui pela sua identificação e compromisso com ele. Esse evangelho, ele chegou à igreja de Tessalônica de três formas gloriosas. A primeira forma foi em palavras. Quando nós vemos o apóstolo, ele usando métodos inteligentes de abordagem para apresentar Jesus por meio das Escrituras, a Bíblia fala, e nós lemos ali em Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz. Atos 17, versículo 2 e 3 diz bem assim, ó. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então aqui nós vemos que ele arrasou, ele expôs, ele demonstrou e anunciou a palavra do Senhor. Então todos esses métodos aqui foram endereçados ao entendimento dos tessalonicenses. Porém, Paulo não dependeu da sua própria habilidade. Paulo não dependeu da sua própria eloquência. Paulo não dependeu da sua própria sabedoria. Não, meus queridos irmãos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Muitos estão se achando a última bolacha do pacote só porque tem um conhecimento, alguma coisa, um cargo, uma posição. Não. A pregação de Paulo não foi meramente uma declaração, mas uma retórica vazia e sem ali coração, não. A pregação de Paulo não era um simples discurso, não. A pregação de Paulo
ela era em poder, no Espírito Santo de Deus. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença da palavra que o homem entrega da parte de Deus. Poder. Poder no Espírito Santo. Essa palavra utilizada por Paulo aqui para poder, ela quer dizer dinamis. Ela é usada geralmente para denotar aqui a energia divina. Pregar em poder, portanto, significa pregar com força, energia do próprio Deus. O Evangelho, meus queridos, ele não consiste de meras palavras, não. Palavras humanas são inúteis se a mensagem não fosse dada em poder. O homem, aqui nós vemos que o Evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. Então, havia dinamite, que é dali que veio a palavra dinamite, né? De dinamis, né? Havia dinamite espiritual na mensagem, explosivo suficiente para demolir os ídolos. Olha o que diz no capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Porque ele mesmo anunciou que de nós, qual a entrada que tivemos para convosco. E como os ídolos vos convertestes, e dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma mensagem sem poder não liberta ninguém da idolatria. Então, a dinamite do espírito é diferente da dinamite física. Onde está aqui, aonde esta se limita à operação destrutiva, a dinamite, né, física, já na dinamite espiritual, ela é construtiva. Então Paulo aqui estava convencido de que nenhum método era por si suficiente para alcançar os corações. Ele dependia totalmente do poder do Espírito Santo em sua pregação. Você depende do poder do Espírito Santo na sua pregação, na sua palavra? Ele dependia totalmente do poder do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério. Paulo, ele não colocava o uso da razão como algo contrário à ação do Espírito Santo. Não. Ele usava os melhores métodos e se esmerava na pregação e na preparação da mensagem. Mas confiava totalmente no poder do Espírito Santo para aplicar a mensagem. Então, aqui nós vemos que se não houver poder, meus queridos, também não haverá pregação. É mera oratória. A verdadeira pregação, afinal de contas, ela consiste na atuação de Deus através da mensagem. Quando falamos, a pregação, ela é lógica, pegando fogo. É teologia em chamas. A pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Um homem que está cheio do poder de Deus. Uma vida que está queimando no Espírito Santo. A mensagem será cheia de poder. Paulo, ele pregava também aos ouvidos e aos olhos. Quando nós vemos a Bíblia dizendo, ele falava e demonstrava. Ele tinha palavra e tinha poder. Por essa razão, nós podemos pensar que o poder que Paulo tem em mente seja o acompanhamento da mensagem falada por ações milagrosas
que era vista com a confirmação divina da palavra. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Ali a Bíblia nos traz um contexto. Gálatas 3 e 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui nós temos um contexto. Se nós fosse ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 e 7, 2 Coríntios 12, 12 e aí por diante. Então Paulo, ele pregava aos ouvidos, mas Paulo também pregava aos olhos. Paulo, o que ele pregava acontecia. Paulo, o que ele falava, ele vivia. O povo acompanhava, havia sinais, havia conversão. Quando nós vemos a convicção de Paulo, ele pregava com convicção. Paulo tinha plena convicção do poder da mensagem que ele anunciava. E aqui diz que a convicção é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito nos corações dos embaixadores. Então a referência aqui é a plena convicção dos missionários à medida que pregava a palavra de Deus. Outro escritor, ele corrobora dizendo que Paulo sabia que algo estava acontecendo e tinha consciência disso. Ele tinha convicção que a palavra estava surtindo efeito nos corações. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem saber o que está acontecendo. E esse príncipe aqui, esse comentarista, ele diz que esse enchimento do Espírito Santo, ele propicia clareza de pensamento, clareza e facilidade de expressão. Ele propicia um profundo senso de autoridade e confiança na pregação, e além da certeza de um poder vindo do exterior, que se manifesta ardentemente por todo o nosso ser, com um senso indescritível de alegria, tornando-nos homens possuídos pelo Espírito Santo, dominados e controlados. E nada provém de nosso próprio esforço. Nós somos um mero instrumento, um canal, um veículo. E o Espírito nos usa e contemplamos tudo com grande júbilo e admiração. Nada existe que ao menos possa começar a comparar-se a isso. Então, Paulo, ele pregava com poder. Paulo, ele pregava com autoridade, porque ele tinha certeza do que o Espírito Santo estava com ele. Agora nós vemos uma intimidação grandiosa, versículos 6 e 7. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Aqui nós destacamos alguns fatos importantes. Primeiro, era ali o versículo 6. A igreja, ela imitou o modelo certo. Pergunto, qual é o modelo que você está imitando nesses últimos dias? A Bíblia fala em Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, entendeu? Não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Paulo, ele falou aqui no versículo 6. Vós foste feito nossos imitadores e do Senhor. A igreja de Tessalônica imitou os missionários e o Senhor Jesus. Como fala 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz:
sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então a palavra imitadores, no grego quer dizer mimetai. De onde vem a nossa palavra mímica? Né? Mímica, faz ali, né? Então, o que é essa palavra mimetai? Mimetai. Ela descreve alguém que imita outra pessoa, particularmente para seguir seu exemplo ou ensino. Agora, a igreja de Tessalônica, ela recebeu não apenas as boas novas do Evangelho, mas também uma nova vida em Cristo. A igreja de Tessalônica, ela abraçou não apenas as informações, mas também abraçou a transformação. Ela possuía não apenas uma boa teologia, não. Ela possuía também uma nova ética. Meus queridos irmãos, vivemos uma época onde muitos se dizem ser, mas não dá para ser exemplo para ninguém. Em questões de ética, em questões de amor, em questões de bom testemunho, em questões de transformação. Então aí, 10, 20, 30 anos na igreja, mas ainda não se libertou das coisas mundanas. Continuam ainda nas práticas mundanas. Mas a igreja de Tessalônica não. A igreja de Tessalônica, aqui nós vemos, ela imitou o modelo certo. Ela recebeu ali o evangelho, mas recebeu também a transformação. Segundo ponto que a igreja nos dá aqui a entender, nesse versículo 6, a parte B, é que a igreja ela recebeu a mensagem certa. Meus queridos irmãos, será que você está recebendo a mensagem que a palavra de Deus manda entregar? Será que você está recebendo a mensagem que Deus mandou, que Jesus mandou ensinar? Ah, pastor, essa mensagem eu não gosto. Não pode pregar lá na nossa igreja, porque senão vai sair crente. Irmão, se o camarada não quer transformar, se o camarada não quer que a palavra transforma, que a palavra conserta, de que adianta vai estar dentro do templo? A palavra, de que adianta você apenas ouvir e não abrir o coração para aceitar? E de que adianta você ouvir e não se arrepender? Então essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela recebeu, além do modelo certo para imitar, ela também recebeu a mensagem certa. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra, mesmo sob um forte clima de hostilidade e perseguição. Mas ela recebeu a palavra. Paulo pregou a palavra. Muitos não queriam, não gostaram, mas Paulo pregou a palavra à igreja de Tessalônica. A igreja, ela nasceu saudável porque a sua fé foi estribada numa base certa, a palavra de Deus. E somente cresceu e frutificou porque nasceu de um solo fértil. Sabe por que muitos não têm crescimento? Tem aparência, mas não tem crescimento. Tem enchimento, mas não tem crescimento. Porque não tem mensagem certa. Não tem a palavra genuína. Hoje muitas igrejas nascem doentes porque recebem palavras de homem. Algumas nascem de divisão, outras nascem de outras coisas. Muitas igrejas hoje nascem doentes porque recebem palavras de homens e não palavra de Deus. São alimentadas com o farelo das doutrinas humanas e não com o trigo da verdade divina. Os púlpitos estão podres.
e pobres de almas que estão famintas pela palavra do Senhor. Existe pouco de Deus nos púlpitos e muito de homens. O evangelho da graça, meus queridos, como pão nutritivo de Deus, ele está sendo negado ao povo e em lugar dele, os pregadores estão dando uma sopa rala à igreja. A igreja está sofrendo não porque não tem no celeiro. A igreja está sofrendo porque muitos não querem mais entregar e pregar e preparar a genuína palavra do Senhor para os seus rebanhos. Muitos púlpitos já abandonaram a pregação fiel e os pregadores já se renderam ao pragmatismo, buscando ali mais os aplausos dos homens do que a glória de Deus, buscando mais o lucro do que a salvação, buscando mais a prosperidade do que a piedade. Muitos andam dizendo que estão passando por dificuldade, mas é mentira. Estão enganando o povo. Mas a igreja está precisando de pão, a igreja está precisando de palavra, a igreja está precisando de doutrina, de ensino. Mas não se encontra mais. Por quê? Porque não tem mais quem os alimente. Mas a igreja de Tessalônica, ela nasceu sadia. Ela nasceu porque tinha uma boa referência. Ela nasceu porque tinha ali uma boa referência a se imitar. A Bíblia fala no capítulo 1 de Tessalonicense, do 1 Tessalonicense, versículo 6, a parte C, que a igreja ela teve a reação certa. Que reação é essa, pastor? Ela recebeu a palavra em meio à tribulação, mas ela recebeu a palavra com alegria do Espírito Santo. Aleluia! A igreja de Tessalônica não ficou escandalizada, nem decepcionada com Deus por causa das tribulações. Ela sabia, ela foi ensinada, ela conhecia a palavra, ela sabia. É só você tomar uma atitude que direciona para Deus e para a sua palavra, vai se levantar perseguição. A igreja não se decepcionou com as perseguições. Ela não perdeu a alegria devido às perseguições, não. Olha a parte C do versículo 6. Com gozo do Espírito Santo. Vou ler o versículo 6, versículo todo. E fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação. Com gozo do Espírito Santo. Atualmente, há muitos por aí afora, obreiros fraudulentos que pregam um falso evangelho, prometendo às pessoas um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem transformação, um evangelho sem mudança. Venha como estás e permaneça como estás. Mas o poder do evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações, mas nos dar poder para enfrentar vitoriosamente. Quando olhamos para a igreja, versículo 7 agora, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Aqui a igreja, ela tornou-se o modelo certo. A igreja aqui, ela tornou-se o modelo certo. Os imitadores tornaram-se exemplo. E aqui nós vemos que quem não é imitador não pode se tornar exemplo. A igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos missionários que seguiam Cristo, mas também tornou-se exemplo para os demais crentes. Que exemplo você está tendo hoje? Que exemplo você está dando hoje?
Que exemplo você está dando para os teus, para a sociedade? Que exemplo você está dando? A palavra utilizada aqui por Paulo para modelo, ela quer dizer tipos. No grego, que significa marca visível ou cópia, imagem, padrão, arquétipo e, por conseguinte, exemplo. Originalmente, a palavra denotava a marca deixada por um golpe. Depois, nós vemos que foi usado no sentido ético de um padrão de conduta, mas, mais comumente, como aqui, de um exemplo a ser seguido. Então, trata-se daquilo que deixa uma impressão desejável. Os crentes aqui de Tessalônica eram uma impressão de Cristo. E aqui nós vemos que a palavra modelo também significa o modelo ou impressão feita por um carimbo. No sentido de exemplo. Pode significar não apenas um exemplo que outros devem seguir, como também um padrão que os influencia. Você é uma influência. A tua vida tem sido uma influência, uma boa influência para quem te vê, para quem te observa. Você inspira. Quando olhamos para a igreja de Tessalônica, ela aprendeu e depois passou a ensinar. Muitos hoje querem ensinar, mas nunca sentaram para aprender. Dizem que têm, dizem que falam, dizem que são, mas nunca sentaram para aprender. Meu pastor, lá da cidade, da minha terra natal, ele sempre dizia para mim: Davi, quem não senta para aprender, nunca vai conseguir levantar a cabeça para ensinar. E hoje nós vemos pessoas que têm dificuldades para ensinar. Tem dificuldades para passar a mensagem que deveria passar. Mas a igreja de Tessalônica aprendeu. E depois passou a ensinar. Ela se tornou fonte de inspiração para os crentes da sua província. A Macedônia, no norte da Grécia, e também para os crentes da província de Acaia, no sul da Grécia. A igreja de Tessalônica inspirou pessoas da sua região e de lugares mais distantes. Tornou-se um luzeiro perto e também uma luz para os povos mais distantes. Ela se tornou um exemplo. Mas primeiro ela sentou para aprender. Agora nós vemos uma influência auspiciosa quando vemos o versículo 8 e versículo 9. Que diz assim, versículo 8: Porque vós sois... Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então aqui nós vemos uma repercussão abrangente que a igreja de Tessalônica causou. Ali os crentes de Tessalônica eram tanto receptores quanto transmissores do evangelho. Eles recebiam a palavra e eles compartilhavam a palavra, né? Aqui nós vemos a vida e o exemplo da igreja de Tessalônica. Ecoaram e repercutiram não apenas por outras, né? Repercutiram não apenas nas províncias da Macedônia e Acaia, mas também por outras paragens além das fronteiras. Por ser uma cidade comercial e por estar na rota da Via Egnátia, né? Pessoas iam e vinham
todos os dias a Tessalônica, capital da província da Macedônia. Então, a palavra empregada por Paulo para descrever o verbo repercutiu, ela quer dizer exegetai, né? Significa soar como uma trombeta. Essa palavra deriva-se de exegel, que significa fazer ressoar, repercutir, como um sino que faz todos ouvirem seu sonido forte. O termo grego éker, ou escher, significa som, com ruído, como assim um ruído do mar, um barulho tumultuoso, como o de uma multidão. Então, essa é a palavra de onde vem o vocábulo moderno eco, tá? Assim, ecoou o evangelho por todo o Império Romano por intermédio da igreja de Tessalônica. E essa palavra encerra a ideia de um arco parabólico ou uma caixa de som que reforça os sons e os transmite em várias direções. Então a palavra ela sugere ainda aqui um ecoar semelhante ao de trovão ou o soar de uma trombeta, né? Quando Paulo fala aqui que no versículo 8, porque por vós soou, ecoou, como um voz, ali como um soar de uma trombeta. Então a palavra indica que o som é ouvido a partir de um local central, numa grande área em derredor. Como o verbo está no pretérito perfeito, denota uma atividade contínua do som. Soou. Os próprios cristãos tessalonicenses foram uma espécie de caixa acústica por meio do qual espalharam o evangelho pelas áreas em redor. E através disso, nós vemos uma conversão evidente. Versículo 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a conversão é composta de dois elementos, arrependimento e fé. O arrependimento envolve razão, emoção e vontade. Então, o verdadeiro arrependimento, meus queridos, é mudança de mente. É tristeza pelo pecado, segundo Deus, e mudança de conduta. Então, a fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Cristo. Então, assim, os crentes de Tessalônica, eles demonstraram arrependimento quando deixaram, tá? Quando deixaram ali seus ídolos e revelaram fé quando passaram a servir ao Deus vivo. Isso é, a verdadeira conversão, tá? Então, aqui nós vemos a maioria dos membros da igreja de Tessalônica era agressa do paganismo grego, né? Naquela região. Ali nós vemos que os gregos e os romanos, eles tinham muitos deuses. Quando nós olhamos o Monte Olimpo, cuja famoso ali, o famoso pico era considerado a morada dos deuses, localizava-se perto dali, a uns 80 quilômetros a sudoeste da cidade. E conforme ali a tradição, quando Zeus sacudia sua divina cabeleira cacheada, aquela grande montanha tremia. Isso segundo a tradição lá da crença grega, né? Então, os membros da igreja abandonaram ali os seus ídolos e passaram a adorar e a servir o Deus vivo. O que aconteceu? Eles romperam com a idolatria e se converteram ao Senhor.
Então aqui a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Eles deixaram seus ídolos vãos e se voltaram para o Deus real. Seus ídolos eram imagens mortas, mas Deus, a quem se converteram, é a fonte da vida. Ali os seus ídolos eram irreais, mas Deus é real e verdadeiro. Os seus ídolos ali eram impotentes, incapazes de ajudar e socorrer, mas o Deus vivo que eles se converteram é todo-poderoso e socorro no dia da angústia. Aleluia! Quando a Escritura faz referência ao Deus vivo, é importante aqui ressaltar, meus queridos, que Deus não apenas está vivo, mas também é Ele quem a todos dá vida, tanto a vida da criação quanto a nova vida da redenção. Então, versículo 9, ele nos dá aqui, ele nos mostra um serviço diligente. Quando os tessalonicenses abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, não para viverem livres, mas para servirem o Deus vivo e verdadeiro, eles abraçaram uma fé operosa. Eles se converteram, abandonaram os ídolos, se converteram ao Deus vivo e abraçaram uma fé operosa. Eles se envolveram desde o começo, tornando-se ali uma igreja modelo. Uma igreja que fez ecoar e reverberar a voz do Evangelho por todo o mundo conhecido ali naquela época. Então nós vemos aqui o versículo 10 dizer: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. A saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então aqui nós vemos uma expectativa gloriosa que aquela igreja tinha, tá? Então, na vida da igreja de Tessalônica, nós vemos aqui uma síntese. A operosidade de sua fé evidenciava-os como um povo eleito, pois deixaram os seus ídolos, voltaram-se para Deus e creram em Jesus Cristo. A abnegação do seu amor tornava-os um povo exemplar e entusiasmado, que colocava em prática a palavra de Deus e compartilhava o Evangelho. E a firmeza da sua esperança fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta do Senhor. Antes de Paulo chegar aos Tessalonicenses com o Evangelho, eles eram pessoas sem esperança. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, né? Um povo sem Deus, e sem Deus no mundo, né? Porém agora eles recebem uma viva esperança. E três pontos destacamos aqui, através do apóstolo Paulo. Primeiro está no versículo 10. A expectativa da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Então, não se deve perder de vista aqui o pleno impacto do verbo aguardar. Aqui significa esperar feliz, com paciência e confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, não. É estar preparado para a sua volta. Quando aguardamos um visitante, já deixamos tudo pronto para a sua chegada. Preparamos o quarto de hóspede, agenda de atividades, nosso horário disponível e outras obrigações, tudo de maneira a deixar a pessoa que nos visita inteiramente à vontade. Assim também, aguardar o Filho do Homem, aguardar o Filho de Deus, que virá dos céus, implica um coração e uma vida santificada. Não esperamos sinais, mas sim o Salvador.
A doutrina mais enfatizada nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, meus queridos, é a segunda vinda de Cristo. A igreja de Tessalônica aguardavam a volta iminente do Senhor Jesus. Eles se alimentavam dessa bendita esperança. Seus olhos ali estavam nos céus, de onde o Senhor virá. Aqui, quando o escritor afirma, o cristão ele é chamado a servir no mundo e esperar a glória. A palavra aqui utilizada por Paulo para descrever o verbo aguardar, ela é anamenein, que significa esperar, aguardar. O pensamento-chave aqui parece o de esperar por alguém cuja vida foi anunciada. Talvez com a ideia tradicional de paciência e confiança. Então, o tempo presente aponta para a esfera contínua. A eminente volta do Senhor Jesus é a esperança do cristão. Essa verdade está fartamente documentada no Novo Testamento. Se nós olharmos para Lucas capítulo 12, versículo 36, Romanos capítulo 8, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, Gálatas 5 e 5, Filipenses capítulo 4, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13 e Hebreus, Tiago, 1 Pedro, muitas referências nós teríamos. A base da expectativa, a base para a expectativa da segunda vida de Cristo. Que base é essa, pastor? Versículo 10 ainda diz: a igreja de Tessalônica, ela esperava a segunda vida de Cristo porque tinha convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. A esperança da segunda vinda seria totalmente vazia e desprovida de sentido sem o fato da ressurreição. Cristo ressuscitou. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, venceu a morte, retornou ao céu e por isso a Bíblia diz, vai voltar. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, segue-se que ele agora está onde Deus está, a saber, nos céus. E o Deus que o ressuscitou pode trazê-lo de volta à terra para o seu povo. E o fará. Jesus está voltando. E aqui nós vemos o livramento que a igreja terá quando a segunda vinda de Cristo. Para aqueles que estiverem despreparados, a Bíblia diz: a segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz, de desespero e não de esperança, de juízo e não de salvação. Mas para a igreja que se converteu, que abraçou o evangelho, que se tornou modelo, irradiou a sua bendita influência, não existe mais condenação. A igreja é liberta da ira vindoura quando crê. Não há mais temor quanto ao futuro. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, quando fala Romanos capítulo 8, versículo 1. A morte de Cristo, meus queridos que nos ouvem, ela foi o meio usado por Deus para livrar o homem da ira. A ira de Deus não é orgulho ferido, nem uma explosão de fúria caprichosa, não. Não é uma emoção descontrolada de uma pessoa zangada, não. Ao contrário, a ira de Deus é uma justa reação diante da maldade. A ira de Deus sempre é dirigida contra o mal e não é arbitrária e sem princípios, não. Meus queridos, a minha oração é que as marcas desta igreja, que nasceu num parto de dor,
mas cresceu vigorosamente e fez ecoar a mensagem do Evangelho em todo o mundo, possa ainda hoje inspirar novas igrejas e se voltarem para Deus e fazerem a obra de Deus com alegria, na dependência e no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E assim nós encerramos mais esse estudo, as marcas da verdadeira igreja de Cristo. Aqui eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você a voltar à casa do Senhor, a voltar a reconciliar-se com o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se esta noite as trombetas tocar, estáis preparados para subir? A igreja de Tessalônica, ela estava ansiosa, ela estava desejosa, não importava a tribulação que estava vivendo, mas ela estava firme na promessa e na esperança que ele vai voltar. Eu quero orar por a sua vida, eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para o Senhor neste momento. Você que está me ouvindo, Deus tem uma grande vitória na tua vida. Deus tem um grande livramento na tua vida. Essa palavra chegou até a sua vida porque você precisava ouvir esta palavra. Jesus está voltando e você precisa se consertar com Deus. Se você ainda não tem Deus na sua vida como único e suficiente Salvador, entrega a tua vida hoje para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele fazer morada. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai te libertar desse vício. Ele vai restaurar o teu casamento. Ele vai restaurar a tua família. Sim, esse Deus, esse Cristo que nós estamos pregando, esse evangelho que Paulo pregou na Tessalônica, é o mesmo evangelho que estamos pregando hoje. É o que salva, é o que cura, liberta e leva ao céu. Eu quero orar por você. Você que está enfermo, você que há uma necessidade, algo impossível, algo inalcançável, eu quero dizer, para Deus nada é impossível. Então levanta a tua mão aí aonde você está. Aonde você está? Levanta a tua mão, você que está entregando a tua vida para o Senhor, você que está reconciliando, você que está doente, você que tem enfermidade, Jesus vai te curar nesse momento. Apenas creia. Creia na palavra de Deus. Creia. E Jesus vai fazer um milagre aí na sua vida, nesse momento. Pai querido, Pai eterno, nesse momento, Senhor, nós falamos a tua palavra, Deus, aqui, através do teu Espírito Santo. Essa palavra, Senhor, está chegando em cada vida. Deus, aonde estiver uma pessoa necessitada, uma pessoa enferma, desenganada dos médicos, Deus vai repreendendo neste momento, Senhor, todo diagnóstico. Vai repreendendo neste momento, Senhor, o câncer. Vai repreendendo neste momento a veia entupida, o tumor. Vai repreendendo neste momento, Senhor, toda depressão, Pai Santo. Vai repreendendo neste momento, Pai. Repreende, Senhor, todo problema psicológico, todo problema na mente, no coração. Repreende, Deus. Pai querido, que o teu Espírito Santo e a tua mão
poderosa. Restaura a saúde mental, a saúde física, Pai, dessas pessoas que estão aqui, Senhor, ouvindo esta palavra e ouvindo esta oração, Deus. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão desempregados. Abre as portas. Pai querido, aquele trabalho, aquela empresa, Senhor. Abre as portas, Senhor. Deus querido, restaura a finança, meu Deus. Abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, os lares. Pai querido, conserta, Senhor, este casamento que está à beira da separação. Deus querido, reata, Senhor. Renova o amor, Senhor. Renova, Senhor, ali, Pai Santo, este casal, Senhor, abençoando, Pai, a cada vida, abençoando a tua igreja, cada um que está nos ouvindo através dessa programação online, Pai. Abençoa a tua igreja, que abençoa o teu povo, que possa ser a cada dia, Senhor, uma referência, luz no mundo, através da tua palavra, Senhor. Pai querido, dando força na hora da provação, dando força na hora da deitação, Senhor, abençoando a cada um, Pai. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.